Programa não recomendado para menores de 12 anos. Vitor Truco, Turbina Multicore. 40 anos do Coco. Teclando MS Basic com estilo. Os pergaminhos perdidos do Amiga. Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência Retrocomputaria. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao 62º Repórter Retro, porque velhas suas notícias sobre o seu PC, sobre os seus espertofones Camboa 4, enfim, quem é que tá aí hoje? Bom, sou César Cardoso. Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, Juan Carlos Castro. E eu, Giovanni Nunes. Bom, então vamos começar com as efemérides, né? Vamos? Não, vou. Essa é minha. Então faz o seguinte, eu vou ali pegar uma água e eu volto daqui a pouco. Tá bom, aqui pode botar o Chatão Bueno falando, berrando, vai que é tua, Tafarel. Eu não vou demorar tanto quanto o João falando de shooter de MSX. Mesmo porque essa efeméride foi um episódio, aliás, o primeiro episódio no qual eu participei nesse muito augusto e excelso podcast. São 40 anos do TRS-80 Color Computer, o Coco. Se você quer a história completa dele, é só você voltar lá pro longínquo ano de 2012 e assistir o episódio 28. Não, e tem também um mais recente, desse ano até, quando nós falamos dos pequenininhos da Tandy. Sim. Eu tenho um carinho especial por essa máquina, né? Todos vocês estão cansados de saber, né? Ela foi anunciada no dia 31 de julho de 1980, que mais uma vez eu digo, esse ano foi um nexo no contínuo espaço-tempo, por muitos e muitos motivos. Ele só foi para as lojas em setembro, 31 de julho foi o ano do lançamento. E a história é aquela que a maioria das pessoas que nos ouve está careca de conhecer, ou aquele terminal para os fazendeiros, a implementação de referência da Motorola, o VDP, a SAM, a história que leva o Coco 2 a Coco 3, etc. Mas a gente sempre aprende uma coisa nova. Por mais que a gente ache que saiba tudo sobre a história de determinada máquina, de determinada empresa, eu aprendi minutos atrás uma coisa interessantíssima. O nome Coco, de onde que ele vem? Ele vem de uma revista em cassete, chamada Chroma 7 Magazine, editada por um camarada chamado Dave Lagerkist, que também editava uma outra revista em cassete chamada Celload. E durante o primeiro ano de vida, o Color Computer não se chamava Coco. O apelido foi criado justamente na edição de julho de 81 dessa revista. Na verdade, eles chamavam de TRS-80 Color Computer, o TRS-80 Color, né? E o evento, se eu não falha a memória, foi o evento que ficou no lugar padrão, né? Pro pessoal da Tandy, eles iam lá pra Waldorf Astoria, em Nova York, né? Alugavam um salão, botavam os comes e bebes lá pra imprensa, apresentavam. Eles apresentaram, inclusive, acho que foi apresentado nesse ano, a gente falou no episódio dos Cocos Pequenininhos, os TRS-80 de bolso, primeiro modelo, e apresentou também, acho que o primeiro modelo do TRS-80, Model 3. Model 3, ele foi lançado no mesmo dia. Foi um lançamento conjunto ali, para economizar o buffet. Vulgo o pai do CP500, né? O primo. A primeira edição da máquina custava $399 e vinha com 4K de memória e só o primeiro nível de Basic, né, que é o Color Basic. A máquina com 16K Extended Basic custava $599. Ele pegou emprestado muito periférico do TRS-80, né? As impressoras, ele pegou as impressoras não, a impressora, acho que tinha um adaptador, inclusive, adaptador de serial para paralela para serial, para você ligar as impressoras as DMP, né? As dump do TRS-80, ele herdou o kit drive, literalmente, né? Por isso que o Coco usa aquele FDC pré-histórico, literalmente. Era o que tinha. Ele tinha bem menos capacidade do que disquetes da época. E ele não foi lançado com disquete originalmente. Ele levou alguns meses para ter uma interface de disquete disponível para ele. Até porque ele tinha uma coisa que já inovava para sua época, até no caso da Tandy, né? Ele fazia uso de cartucho. Sim, na época era... eu tô tentando me lembrar de todas as outras máquinas que usam cartucho, mas elas realmente são contemporâneas. O VIC-20 saiu mais
quase ao mesmo tempo. Eu não vi que saiu na mesma época, mas o Tandy é de 2 anos antes. O TI. Sim, eu tava justamente pensando nisso. Mas aí é o 99-4, né? Não o 4A. E o 4 foi muito obscuro. O 4A também tinha cartucho, mas o 4A, ele é, se não me falha a memória, já posterior ao Coco. O barra 4, que não fez muito sucesso, é de 79. O próprio Atari 800, que é de 78, também o 400 tinha um cartucho. Sim, não, achamos o nosso pioneiro, era o Atari. Tinha mais cartucho do que deveria, inclusive 12 lotes de cartucho, né? O left e right. E se você quisesse basic, não adianta, tem que ser cartucho. E 1 bilhão de combinações diferentes pra você poder encher a memória. A gente pode seguir então, ou alguém quer falar do Coco? Quer falar do Coco, João? Bem, todo mundo sabe que minha experiência no mundo da computação, que na época não era retrocomputação, era computação, começou no CP400 Color, que é um clone de Coco, muito querido por muitas pessoas, menos o Juan. Raios duplos, raios triplos. Raios, 2 vezes raios, 3 vezes raios. Mas eu acho que até o Juan, como ele disse que tem sempre um lugar no coração pros Cocos, eu acho que ele tem um lugarzinho ali meio empoeirado pro CP400 também. Não, sem dúvida, ele engoliu os outros clones de Coco pré-existentes pelo fato de ser mais barato e ter uma empresa com maior reputação no mercado, né? Sim. Eles economizaram no que podia e no que não podia, né? No case, no teclado, até no tamanho dos cartuchos, né? Sim. Economizaram onde? Imagina, como eles eram da maneira. Fizeram o marketing do design italiano. E é isso aí. Faz tempo que a gente não menciona design italiano, né? Pois é. Qual era o nome do design? Era o Timésio Sincletio, né? e graças ao Juan adquiriu o Coco original norte-americano pra deixar a família um representante mais digno. Eu tive minha contribuição para levar a palavra do Coco na comunidade brasileira de retrocomputação. Com certeza. É isso aí. O Coco também tem um lugarzinho no meu coração, recheado por muitas plataformas, mas eu comecei lá. Uma máquina fantástica de se programar com aquele microprocessador. E ele tinha uma coisa que outras máquinas domésticas de 8 bits, baseadas em BASIC, das dúzias que havia, não tinha. Ele tinha uma documentação muito bem feita com fonte de todo o BASIC, né? Que eram aqueles livros da série Unraveled. E vou defender um pouco do CP400, que a documentação dele, provavelmente cópia do americano, né? Eles só traduziram. A documentação do CP400 é boa também, é mais ou menos estilo da Gradiente, porque ele também tinha o cartãozinho, os comandos do Basic igual o Expert. O Ligix é o Expert? O Expert tinha 3 manuais. O Ligix Expert, que é o famoso primeiros passos, né? E o Programando Basic, que é o avançado. O manual do CP400 era grossinho e ele era como se fosse a junção dos dois. E o CP400 e o Expert vinha com aquele cartão de referência do Basic. O CP400 também vinha, cartão de referência do Basic, o CP400 também tinha. Aí eu pergunto pras fontes aqui mais as coisas. A Aleph tem alguma coisa a ver com a Prológica? A Aleph não. A Aleph tinha uma relação, entre aspas, tinha uma relação não. Quem tinha uma relação era o próprio Pierluigi com a Microdigital, porque ele fez os livros de quase toda a série dos TKs pretinhos. Ah, tá, era Microdigital, não era Prológica. Bom, só sei que quem fez os manuais do CP400 estava de parabéns. Os manuais são muito bem feitos. Não sei do resto da linha da Prológica se eram bons, que eu não tive muitos livros. CP500, apesar de eu ter tido muito contato com ele em cursos, até tinha um amigo meu que tinha um aqui de bairro, mas nunca vi o manual dele, então não posso falar nada. Permita-me então encerrar a efeméride do Coco, né? Na verdade a única de hoje, reiterando uma recomendação de leitura que é o livro Coco, The Colorful History of Tandy's Underground Computer, que a gente já fez a resenha dele na época em que foi lançado. Sim, eu já li e a minha edição é aquela que tá com um caderno zoado. Eu tenho que ficar dando jump nas páginas. Não, mas tudo bem, a parte mais irônica disso é porque o universo quer que eu tenha o livro nesta edição, porque a Amazon americana trocou o livro pra mim e veio também trocado. Você teve que mandar de volta ou ele mandou uma segunda cópia? Eu mandei o livro de volta
Ele tinha lá o... Veio igual. E veio igual. Tudo bem, um dia eu vou conhecer o Boss e Peter, eu vou falar pra ele, escreve os comandos de assembly aqui do Jump pra página tal e o Head pra... Jump não, Branch. É, Branch. Dito isso, vamos assustar os mortos? Rise from your grave. Bora, e tem muito morto hoje. O que falta de aniversariante tem de morto. E tem morto de software também. Eu gosto dessa tendência. A gente tá. Nossas Rise from Your Grave estão começando a aparecer recuperação de software. Eu acho isso muito legal. E tem estreia também, né? Edu, quem começa aí? Bom, ei, Ricardo, toca essa aí. Você me manda um link pra eu tocar no Facebook, né? Isso! É link público. Não, tudo bem. Não, peraí, eu acesso. Ele tá pela conta da esposa. Não, quem vai ter ataque de ciúme são os MSX que estão atrás dele na estante perigo, eles pularem na cabeça dele. Eles estão um pouquinho longe. Mas pra quem não sabe, muita gente não vai ligar o nome à pessoa, não vai ligar o nome a quem ele é, mas vai conhecer o trabalho dele, né? O Yves Grolet, né, anunciou que o HD, o disco rígido do Amiga dele, inclusive o último trabalho dele para Amiga está lá, foi recuperado. Isso tá legal, parabéns, que bom. Quem é Yves Grolet? Basicamente o design que criou Another World, o jogo Another World. Então ele é um dos caras que o jogo é do sempre esqueci o nome do cara. Eric Charrier. Isso, obrigado. O especialista em jogos Resident mostra porque a gente paga um resto de salário para ele. Então ele colocou aqui, ó, vou ler para vocês. 30 anos depois, aqui estão todos os arquivos do meu último disco rígido do Amiga. Fontes do Agony estão completos lá, acompanhadas de alguns protótipos que fiz no final da minha era de programação para o Amiga. Acho que é o meu protótipo de rolagem de 6 campos de visão nesse pacote. Provavelmente, isso que eu chamo de um scope parallax, hein? 6 níveis, Jesus. Decidi tornar meu tem um em inglês, acho que é Six Depth of Fields, 6DOF, como eles chamam. Visualização de jogo, né? Se o João pode me corrigir, mas eu acho que o 6DOF, né, é visualização de jogo, né? E coisas em 3D, enfim. Né? Aliás, 6 Degrees of Field, enfim. Sim, é Deep of Field, exatamente. Depth of Field, profundidade do campo. Exatamente. Mas engraçado, isso é uma coisa muito usada em jogo 3D. Provavelmente começou a esboçar isso ele começou a tentar esboçar alguma coisa desse tipo. Não que não tivesse jogos 3D no Amiga, mas... Bem, basicamente o que ele fez, ele disponibilizou, foi o trabalho do Frank Sauer de recuperar os dados desse HD. Ele tornou disponível no eTransfer, né? Eu não sei se ele tem uma conta paga no eTransfer na Talaco, senão já sumiu depois de uma semana. Eu já baixei, quem quiser, R$5. Ele proibiu o uso comercial, tá? Inclusive a venda do conteúdo. Não tô usando conteúdo, tô só usando, vendendo o download. Então ele colocou, existem também algumas imagens e vídeos dos procedimentos de restauração incluídos nesse pacote. É um arquivo .rar, né? Você pode baixar lá pelo eTransfer, você pode clicar e descer ele. Isso pode interessar alguns fãs hardcores do Amiga que eu conheço. E quem não é fã de hardcore do Amiga e não conhece muito a plataforma, como por exemplo eu, esclarecendo, o Agony não é o Javier Lavandeira. Você não vai achar os fontes do Javier Lavandeira lá. É um jogo, um shoot'em up horizontal, né, estilo Nemesis, estilo R-Type, muito clássico pro Amiga, da Psygnosis. Basicamente você tá jogando com a mascote da Psygnosis, que é a coruja metálica. Exatamente, tua nave é uma coruja. Não, esse jogo é legal, mas eu não gosto dele por um motivo bem, chega a ser assim, idiota, porque eu acho que a tua coruja é muito grande. Você tem pouca área de manobra na tela. Tem um duplo sentido aí nessa declaração, mas eu ainda tô tentando encontrar. Não tem. Isso mesmo. Bom, enfim, enquanto o Juan tenta procurar pelo ovo, tá. Vamos complementar. Pelo não, pena. Só pra complementar uma única coisinha. O conteúdo do HD dele tem... Eu não tô usando mais rápido, porque eu não sou tiozão. No arquivinho 7-zip aqui tá com 168 mega. Então assim, tem coisa pra caramba. Então assim, pra quem quiser pegar, quiser futucar, dar uma olhada, vale a pena, interessante pra ver, né? Programar esse negócio pra quem gosta de assembly de 68 mil. Tem código em C também. E agora, o que o nosso chapinha que fala Hello Cave Dwellers, o que ele tá metendo a mão na massa? Um Atari 800 XL? Ele começou a meter a mão na massa, né?
É aquela série Trash to Treasure, né? Nesse mês de julho, ele fez a parte 1, que é, enfim, aquela que ele apresenta, abre o micro, você vê o estado que ele tá, aquela coisa toda. E ele começa mostrando a impressora do Ricardo. Aparentemente é uma plataforma que ele não conhecia, né? Uma curiosidade. Até porque ele é inglês, eu acho que não houve esse Atari 8 bits na Inglaterra. Houve, mas não fez sucesso. Não, enfim. E eram muito caros. Eram máquinas muito caras. Enfim, é mais ou menos como o MSX. Houve MSX na Inglaterra. Era o preço do Sharp MZ. E enfim, Atari também. Os ingleses tinham um certo nacionalismo para comprar computador, né? É que nem italiano para comprar carro. Se você for um italiano na Itália e comprar um Renault, por exemplo, você é linchado. Se você for um micreiro dos anos 80 na Inglaterra e comprar algo que não seja um BBC Micro ou um Sinclair, você é igualmente linchado, mas de maneira até talvez um porque pouco os mais micros polida. não ingleses, em geral, eles eram importados. E tinha uma taxa de importação meio salgada. Salvo a Commodore, porque tinha Commodore UK que fabricava lá. Não, mas é tipo, assim, a Commodore tinha fábrica na Inglaterra e fabricava lá. Ela não importava. Não é assim, não era à toa que a Sinclair fabricava as coisas na Escócia, né? Provavelmente na época do Atari 800, a Atari comeu bola, mas corrigiu isso a tempo do lançamento do ST. O ST fez sucesso no Reino Unido. Bom, mas o ST também era barato. Enfim, e Tremel na área. Tremel não deixou comer elas. Mas seguindo aí, o mocinho de paletó tira ele engana a gente achando que a gente vai ver uma impressora e tira um Atari. Só uma coisinha, uma curiosidade. Pessoal, a gente tá falando do Atari 800 XL. Eu acompanho muito vídeos, mas é uma coisa bem mais prosaica do Rio de Janeiro, né? Muitos canais de YouTube que fazem caçada, que vão em feira, né? Procurar. A maioria tá procurando videogame. Gente, não é que apareceu um Atari 800 XL na feira de Acari esses dias? Olha, isso. E o cara tem tudo na feira de Acari. Já dizia o funk, né? Então. É sim, lá em Acari. Ele apareceu na Feira de Acari aqui no Rio, famosa Feira de Acari do funk dos anos 80, coisa. Apareceu um Atari 800 XL e um maluco comprou, mas o cara tava pedindo caro, o cara pediu R$800. Quê? O cara pediu R$800. Caixa ou no estado? No estado. Nossa, nós estamos no Rio de Janeiro, né? Você vai testar lá no meio da rua. Enfim. É uma pergunta que não sei se... Assim, quero testar. Quero testar, daqui a pouco passa um cara com uma televisão, um gerador. Olha. Na Feira de Acari tem esse risco. Olha, teve um cabra, não foi na Feira de Acari, mas teve um cabra que conseguiu testar pra mim. O cara me pegou uma extensão lá do bar de uns 40 metros. A extensão era muito grande, gente. Não, eu não preciso tanto, não. Eu comprei um no-break na Feira de São Cristóvão esses dias, o rapaz falou comigo, aí ele virou e falou assim, faz o seguinte, eu peguei esse no-break num rolo ali com um parceiro, testa esse no-break, vê se ele tá ligando, só pra eu ficar tranquilo, pra eu vender pro senhor que tá ligando. Tá bom, aí eu fui no boteco em frente, comprei uma água mineral e testei o no-break lá, eu tava só piscando. Eu tava funcionando, cheguei em casa, troquei a bateria dele, tá funcionando. Com a bateria eu gastei no total R$80. Com a bateria. Você foi naquele Miguel do carregar celular, né? Não, tem uma tomada pra carregar, pra ver a bateria, pra carregar a bateria aqui. Quando você chegou lá era um no-break. Não, eu cheguei com a cara de pau, tipo, no break debaixo do braço, falei, querida, eu queria tomar água mineral e eu queria testar esse aparelhinho, ver se ele tá ligando, pode ser? Testa ele naquela tomada. Quanto é a água? R$2,50, tá bom. E não encontrei o 20. Um abraço pro Antônio e um abraço pro Antônio e pro Andréia, que vão sempre na Retro Rio. Encontrei com eles lá nesse boteco. E eu digo que é o velho truque da água mineral, né? Mas era só pra testar, ligar. Ele tava piscando, eu cheguei, eu olhei, deve ser bateria. Cheguei em casa, eu tinha uma bateria lá, desmontei o no-break, tirei a bateria, botei a outra, carregou, tá funcionando. Bom, graças à extensão de 40 metros, eu não precisei comprar água mineral pra testar um Mega Drive. Então, mas, João, também não era água mineral que o Ricardo bebeu. Aí, com ele. Mas né? Ainda não, acho que não era radioativo. Era água torneral. Torneral, claro. Torneral. Mas depois a gente conta as histórias, as agruras de feira, eu conto pra vocês depois, não vou contar pra vocês ouvintes não, porque muitos não são do Rio, não interessa, vocês saberem história de feira do rolo. Até que um dia eu combine com o Ricardo pra gente fazer um vídeo de caçada, aguardem. Não fala não que a Cláudia... Cada um com uma GoPro na testa e saindo correndo na feira. GoPro nada, cara. Celular na mão.
Tá pensando o quê? Na mão e... Tá pensando o quê? É. Não, aí que tá, João. A Cláudia quer fazer vídeo de caçada. A Cláudia adora ir pra feira. Depois eu conto pra vocês a história de feira. Depois eu posso contar num momento à parte do podcast, eu posso contar até pros ouvintes saber minhas historinhas de feira atualmente. Bem, mas voltando ao Retro Man Cave falando do Atari 800 XL, me lembro do Benji Edwards dizendo... Era o Benji Edwards que dizia que esse era o melhor teclado de um micro de 8-bit que ele já usou na vida. Não, era o... Não era o Benji Edwards? Não, ou o é Ben-Hack. Ah, o Ben-Hack. E acho que ele tava fazendo referência do Atari 800, aquele que parece uma nave espacial. Mas pra mim é o Atari mais bonito dos micros, sabe? O 800 e 1200 pra mim são muito bonitinhos. XL. Sim, o XL. E o seu primo distante, o TK2000, né? Ah, sim. Ainda tem o primo distante, você lembrou bem. O primo já, a maçã podre, né? A maçã com bicho. O Atari 800 sem ser o XL, ele parece mais aquele avião Stealth Fighter, né? Aquele negócio todo poliédrico. Por aí. Bom, esse 800 XL que o Retro Man Cave tá consertando, ele tá work in progress ainda, né? Eu não assisti o vídeo até o final, então me deem spoiler. Em que ponto que tá? Ele tá trocando chips aqui. Eu ainda não vi. Mais um pra filho. Eu assino o canal dele, mas é tanta vídeo ultimamente vendo. Tá trocando chips e por enquanto estamos assim só na base. Agora temos tela. Bom, quando este Repórter Retro sair, provavelmente já vai ter saído o vídeo do que deu no final. É o concerto e o terceiro que ele vai jogar. Sim. Padrão. É o normal padrão, segue o jogo. Teve gente mais ocupada esse mês, tipo o Adrian Black. Que devido à liminar judicial parou de fazer propaganda política, né? O Adrian Black, vocês lembram, no Repórter passado que nós comentamos que estava consertando um Amiga 4000. Sim, eu lembro. Ele terminou de consertar esse mês. Na verdade, ele apanhou bastante. Acho que foi um 7-1 do Amiga 4000, mas tudo bem. Depois que ele resolveu, teve tempo de consertar a placa-mãe. Aí, Juan, de um TI 99 4A. Tem 3 vídeos aí que ele tá consertando a placa-mãe, né? Desse simpático computador da Texas. Não, ainda tá porque o bicho literalmente o que mais tá dando é problema. Eu parei de ver com ele literalmente fazendo um transplante de perna no chip. Esse transplante de perna foi muito legal. Só que aparentemente não era esse o problema, né? Não era o chip. Qual era o problema? Eu também não assisti até o final. Tava muito comprido, não tava com tempo de assistir. E tem 3 partes já, né? Sim. E não vai acabar tão cedo. É uma plataforma que não era familiar para ele também, né? Ele teve que pesquisar o que... Sim. Muita coisa, por exemplo, ele não entendeu direito o que é a Grom, né? Que é uma arquitetura estranha para ROMs do TI-99, que os bits vêm de maneira serial, e ele falou que era uma coisa completamente diferente. Olha, eventualmente ele acabou aprendendo. Tem um outro cara que vai ser citado ainda nesse Rise for a Game, que deu uma explicação interessante e coisas que eu não sabia. Por exemplo, entre aspas, o TI tem uma VROM. VROM? Os caracteres estão na Grom. Ele joga a Grom, o VDP dele consegue ler, acessar a Grom direto, não só a VRAM. Lembrando que o VDP dele é o mesmo do MSX. É o 918. O áudio é o mesmo do Coleco /SG1000 /Master System. Todo mundo. Mega Drive, né? Quase todo mundo. Tabela também. Mas é parente próximo. Bom, agora vamos para um vídeo um pouquinho mais longo, né? Aliás, só pra comentar, no vídeo do Adrian Black do 4000, ele literalmente pastando com os pentes de memória do Amiga 4000 até a hora que ele resolve literalmente arrancar o chip de memória do pente para a máquina funcionar. Ele transforma um pente de 8 em 4. Ele fez um downgrade no chip. Downgrade de memória. Downgrade no pente. Vocês ficam achando que recuperar micro clássico é fácil, né? Não. Bom, um vídeo um pouquinho mais longo, diretamente da Alemanha, o Jambeta. 1 hora e 1 segundo. Ele fez de propósito, né? Que ele fez um retrobyte, fez conserto, fez limpeza, fez funilaria, fez lanternagem, trocou o para-choque. Levou a mina pra jantar. O que é isso? Não, pera. Ele saiu como novo no Amiga 600. Sim, ele reparou, ele recapiou, ele trocou os capacitores, ele transferiu arquivos. Ele fez um pouco de tudo, né? Colou, passou cola, remendou, fez um pouquinho de tudo e mais alguma coisa. Esses são vídeos complicados, porque você não consegue ver numa tacada só, na maioria das vezes. Você vai ter que parar. Cara, é 1 hora.
É complicado. Você começa a ver assim, porra, mas caraca, mas 1 hora de vídeo, mas porra, eu quero ver como é que vai acontecer isso. Eu quero ver onde é que isso vai parar. É aquele negócio que te faz lembrar que tinha uma época que o YouTube proibia vídeos com mais de 1 hora, né? Não, o YouTube proibia vídeos com mais de 10 minutos. No início. Então, assim, agora tem... Aí tem, por exemplo, o vídeo do Jambeta com 1 hora mexendo na máquina e você fica naquela, caraca, eu quero ver isso. Eu quero ver como é que isso vai acabar. E não satisfeito com isso, o Jambeta consertou um exercício Spectrum Plus e exibia lixo na tela, que é mais um vídeo de... Não, esse só tem 37 minutos. Só, esse é curtinho. É, curtinho. Troco de bala. Os padrões do Jambeta é curtinho. E é um toast. Não, toast não. Não, toast É não. um toast hack? Não, não é. Não tô vendo. Os toast hacks não são 128? É, esse é só o Plus. Esse é só o Plus. É que o gabinete é o mesmo. Esse é um da Sinclair. Ele é original. Isso aí é Sinclair. Sinclair de raiz. É, porque foi antes da compra pela Amstrad, né? O Plus. É o último modelo, inclusive. Mas em compensação, no próximo vídeo... Em compensação, temos estreia, né? Temos estreia, que é o Noel Llopis. Ele é espanhol, fazendo os vídeos em inglês. Ele apresenta a... O que ele apresenta mesmo? Um Spectrum Plus. O Spectrum Plus. Só que não é da Sinclair. É da Invis, da Investrônica. Tipo, é o TK90X da Espanha. Os caras literalmente ele tem que contar uma história que eu não conhecia essa máquina. Ele conta a história que a Investrônica era representante da Sinclair na Espanha. Foram eles que ajudaram a fazer o 128 naquela famosa isenção fiscal, né? Não vem ao caso citar aqui agora. A gente citou essa história da isenção fiscal. Foi quando a gente falou do Spectrum. Sei lá qual é o episódio. Eu já perdi a conta. Não, quando a gente falou sobre a Espanha. Porque a Investrônica fez bonitinho, né? Fez lá os 128 KB, lindos e maravilhosos da máquina, e ajudou, inclusive, no projeto para Sinclair inglesa. A galera da Amstrad não, que fez aquela adaptação de botar 16K perdido dentro da máquina, que não fosse servir pra nada. Mas aí ele conta a história dessa máquina, né? Que depois a Sinclair foi comprada pela Amstrad e a representação da Sinclair na Espanha passou a ser da própria Amstrad. E o que os caras fizeram? Os caras clonaram, os caras lançaram o Invis Spectrum Plus, que a ROM é diferente. Ele não tem a ULA do Spectrum, eles fizeram um outro chip, inclusive tem um fabricante, né? Não é o MC, tá, João? Cara, eles fizeram. Sério, eles fizeram uma outra máquina. Inclusive, assim, eles melhoraram a performance da máquina. Esse micro, ele tem um AY, ele é um Plus, ele tem PSG, porta de joystick. Chegou pra ele explica toda essa história, ele tenta consertar a máquina, fazer a fonte de força, e a tela tá esverdeada. Ele mexe aqui, mexe ali, troca o MC1371 por um de Sinclair QL, e a tela, o troço continua verde. Literalmente o vídeo inteiro ele caçando por que a imagem tá diferente. O segundo vídeo também, ele vai fazer a mesma coisa, tá checando as partes de vídeo, e tem uma hora que ele vai mexer num capacitor pra dessoldar o capacitor, literalmente racha ao meio. É capacitor de poliéster? Capacitor de poliéster costuma fazer muito. Era de poliéster? É típico. Capacitor de poliéster adora quebrar no meio. Literalmente ele tava começando, acho que nem de soldando, ele tava só usando o multímetro, o osciloscópio ali, e daqui a pouco, quando ele viu, tava um pedacinho do capacitor. Isso me lembra a história de uma pessoa amiga nossa que foi mexer num MSX2 Plus e foi lá, mexeu num 58, o 58 quebrou no meio. Uau. E ele só foi mexer, botou assim, nem atirar, botou assim, pum, quebrou. Ele olhou, largou a máquina ligada e foi embora, saiu de casa. Não, tem que relaxar. Eu vou chorar. Quebrada. Oi? Ligada não, quebrada. Ele saiu e foi pra... E no terceiro vídeo, finalmente no terceiro vídeo que ele consegue descobrir o real problema do circuito de vídeo da máquina. Ele testa em todos os lugares possíveis e imagináveis. Depois ele faz uma análise dos recursos que eles colocaram nessa máquina e porque que ele era chamado de incompatível com alguns jogos. Inclusive mostra alguns truques bem interessantes que eu não conhecia no Spectrum. Truques também depois que a Amstrad também passou, né? Com os Plus 2, o Plus 3 e companhia. Vamos agora no fortalecimento? Vamos! Brasil! Nesse mês só temos um a ser prestigiado nessa sessão, né? Pois é, o Vitor Truco fez várias melhorias interessantes no multicore,
mas eu tenho que fazer um esclarecimento e pedir desculpas aos nossos amigos ouvintes, porque ele noticiou tudo isso num grupo do Facebook, um grupo dedicado a Multicore, que é um grupo privado. Então eu vou ter que narrar esses posts para vocês que ou não usam Facebook ou que não fazem parte desse grupo. Basicamente o seguinte, o software que faz o gerenciamento de carregamento de cores, né, de você selecionar qual a máquina que vai ser simulada, ele roda num Arduino, na placa junto da FPGA. Esse software se chama STM e ele gera o menu, faz a carga dos cores, faz a carga das ROMs, né, quando você vai carregar o jogo, o software, e ele fez muitas otimizações nesse programa. A carga de um core que levava 16 segundos passou a levar 4 e depois passou a levar 2. Ainda fez outras otimizações nesse programa para que você possa mudar de core sem desligar a máquina. Você pode chamar o menu do Arduino e o seu multicore passar a ser uma outra máquina, uma outra plataforma, sem você precisar desligar e ligar. Tudo isso ele colocou em 3 posts no grupo da Multicore. Então é isso, se você é o da Multicore, faça sua atualização, e quem não fica de olho, porque o Truco está planejando fazer uma nova geração, né, dessa máquina, desse Maper simulador FPGA de tudo que existe na face da Terra. Outra coisa interessante é que daqui a pouco vai ser feita a nova geração, a terceira geração do Multicore, né, que não vai se chamar Multicore 3, ele resolveu chamar de Multicore 2 Plus. Aí eu tive que perguntar no grupo se depois do Multicore 2, do Multicore 2 Plus, a seguinte ia se chamar Multicore Turbo R. Turbo Core. Nossa. Fatal, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça também. Lógico, né? Eu acho que de todo mundo aqui dessa mesa. Pois é, né? Parece que o Multicore, dentre todas as coisas retro que o Vitor Tuco fez, parece que é a menina dos olhos dele, né? O Showdog, porque o carinho que ele dedica para fazer atualizações, manutenções, né, nessa plataforma é algo assim fora do comum. É verdade. Agora uma coisa, o Multicore é uma placa que ela não simula, ela sintetiza o hardware, né? Porque assim, pra quem tá no grupo de Zap Zap de MSX sabe que uma piada que se tornou lá uma discussão que de vez em quando alguém levanta é que FPGA é emulação ou não? Todos nós sabemos que não é emulação, mas sempre tem um para falar disso. Então só para lembrar, não importa qual o verbo que você for usar, se é emulação, simulação, reimplementação, síntese, sintetização, sei lá o que for, não importa que palavra você usar, você sempre está a um passo de causar uma flame war. Não tem como. Mas essa é recorrente lá. O pessoal que trabalha com desenvolvimento compara a programação e fala que é programação. Aí o pessoal trabalha com hardware diz que não é programação. Aí fica lá, de vez em quando alguém puxa esse assunto lá só pra ver o pau comer solto. Ainda bem que eu não faço parte de grupo de WhatsApp que é ambiente de droga. Isso aí é falta do que fazer. Não, isso aí, não se esqueça aquele meme do Guaxinim. Briguem, desgraçados, briguem. Eu pago internet pra isso, ver treta. Mas... essas paradas. Vamos dizer que a máquina queria um constructo. Seria uma ideia, seria um constructo, né? Ou seja, isso significa então que a Multicore é um anel dos Lanterna Verde. Por aí. In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. O constructo tem a vantagem de poder tanto de abraçar o conceito de emulação, como também de simulação, quanto de síntese. Bem, infelizmente não temos maiores notícias dos parceiros, amigos, camaradas, fornecedores e outros no momento. Traficantes. Bom, já que acabou, vamos comentar os comentários? Nossa, esse episódio gargantua, esse episódio leviatânico foi tanto que esgotou os nossos comentaristas, só sobrou o Ferroalho para comentar. Era isso que eu perguntava. Vem cá, tá certo o episódio de MSX um comentário só? Na verdade tem 2, eu acabei de liberar um comentário do Marujo. Deixa eu dar um refresh aqui. Idem. Porque a primeira parte não teve, o pessoal morreu de tédio. Não, o pessoal não morreu de tédio não, o pessoal estava hipnotizado ainda. Cara, os episódios que a gente faz com o Peter, as pessoas ficam hipnotizadas e não conseguem comentar, né? Como tá todo mundo hipnotizado pelo episódio, inclusive a gente. A parte A não teve ninguém comentando que tá todo mundo hipnotizado. E na parte B, quem comentou aí?
Fernando Boaglio, e ele diz o seguinte: episódio de MSX é só alegria, tem muita coisa para se falar de jogos mesmo. Tinha gente que só jogava Metal Gear 2, outros só Strategic Mars, outros Space Mumble, Andorógenos é um jogão mesmo, Is 3, o meu RPG preferido é SD Snatcher, que terminei na versão original e na tradução em inglês. Esses tradutores fazem um trabalho excepcional, muito além da tradução, pois o programa original precisa ser alterado para trocar o complexo alfabeto japonês pelo alfabeto romano, isso sem falar nos ajustes de tamanho do texto na tela. Vale lembrar que o pessoal do Projeto Melancolia, que era o pessoal que traduziu o SD Snatcher para inglês, e eles vendiam a tradução, eles liberaram algum tempo atrás o pacote completo, os patches todos. Então já dá para você, o garotinho juvenil que não quiser tentar jogar em japonês, dá para você jogar SD Snatcher já em inglês. Na verdade é uma retradução, né? Eles melhoraram a tradução. Porque a tradução antiga estava muito ruim. Aí eles refizeram, corrigiram um monte de coisas na tradução, né? Fizeram e acrescentaram. Então já está disponível. Mas é interessante isso, né? Esse episódio falou do pessoal que jogava mais esses aqui. Eu acho que aí eu estaria mais no time do Space Mumble. Eu vou confessar que Metal Gear 2 é um jogo que eu joguei muito pouco. Uma coisa que o Fernando comentou, não só ele está corretíssimo, como também acrescentar, que segundo o Daniel Caetano, que traduziu para português o jogo anterior, o Snatch, não só ele fez esse trabalho todo aí que ele disse, como ele também mexeu em gráfico, aquele negócio da Altamira. Sim, no Snatch ele deve fazer acertos não só no texto, deve fazer coisa mexendo no gráfico. Ele botou o nome Altamira traduzido, que estava em katakana, hiragana, ele botou no nosso alfabeto, Romanji, escrito Altamira. Ele mexeu no gráfico do Snatch, em especial. Ele usa uma resolução meio estranha, porque ele é um jogo que ele foi feito tanto para MSX quanto para o PC 8801, que tem uma resolução de 640x200. Ele usa o quê? Ele usa Screen 7? Ele usa 7, vai ter 16 cores. A versão da MSX, exatamente. Eu imaginava. Na verdade, assim, ele usa desnecessariamente a 7, porque o jogo poderia ter gráfico Screen 5 com muito mais cores, porque o PC ele usa 88, né, João? Sim, isso. Ele só tinha 7 cores, então tem aquele truque de botar mesclar linhas de cores para poder produzir uma segunda tonalidade. Isso funcionava muito bem nessas máquinas, porque a tela era mais compensada, ela era menor no monitor, né? Tinha mais borda. Mas assim como ele estica a tela, você via o espaçamento entre pontos. Ele era muito esquisito, porque ele tinha as tal 8 cores, ou 7, a oitava devia ser transparente, igual o MSX, são 15. Paleta de 512, ou seja, era tipo um puxadinho, né? Eles botaram o raio das tais paletas ali, mas sem mexer as cores dele para manter a retrocompatibilidade. E o segundo comentário foi o nosso amigo Marujo, grande comentarista do blog, etc e tal, que ele comenta: MSX2 custava uma fortuna, conforme o artigo da CPU 3. Curiosamente, há outro artigo ali falando de Base X, totalmente equivocado. A MSX Micro 21 tem um erro na capa, o cubo mágico tem um padrão impossível. Vamos lá, primeiro, sim, padrão brasileiro, no final dos anos 80, MSX2 devia custar uma fortuna mesmo, né? E enfim, é a CPU e a gente tem que te contar aquela nota, né? Tem muita coisa da CPU ali que se você comprar pelo valor de fácil, você se lasca. Pois é. Alguém quer comentar sobre esse artigo do Base? Cara, enfim, não era o único artigo da CPU com erro. Verdade. Artigo da CPU sem erro era difícil, até porque os caras estavam escrevendo por amendoins, quer dizer, por revista. E falando em escrever por amendoins, tinha gente que desenhava por amendoins. E provavelmente era o ilustrador da capa do Cubo Mágico de Padrão Impossível. Eu só vou falar uma coisa: se o referência do micro fotográfico, o pessoal errava as teclas dos micros sempre que desenhava, repara os layouts, alguém desenhava um expert em Hotbit, muita gente errava. Imagina o cubo, né? Sem referência nenhuma. O cara foi da base do Hotflap? Um chute, né? Isso. Obrigado. Ainda deixou a censura baixa e foi preciso. Não, né? Garantiu aí que tá um episódio clean até agora.
Enfim, e é basicamente isso. Tipo, cara, a CPU com erro nos artigos, né? E comentando, mas enfim, a CPU, a gente já falou. CPU, outros episódios. E gravura também era um negócio. A MSX era um pouquinho melhor, mas enfim, também. Né? E tinha suas caneladas. Eu vou falar um negócio. Tinha uma propaganda, foto, hein? Não era desenho, tinha propaganda. Tinha dois garotos jogando MSX. Agora não me lembro, um garoto e uma garota. Agora não me lembro se era da Engenho Soft. Tinha. Não, um tava olhando, outro tava jogando. Acho que a garota tava olhando e o cara tava jogando com o garoto. E ele tava com aquele controle do Hotbit, se eu não me engano, na mão. Só que tem um detalhe, se você olhar pro micro, ele tá conectado na porta número 2. João, pelo menos estava conectado. Por esse lado tem razão. Tinha propaganda da Nintendo of America que os joysticks estavam desconectados. Isso quando a pessoa não tá olhando pra qualquer outro lugar dentro da tela. Era jogo com a força do pensamento. Era propaganda voltada para o irmão mais novo. A propaganda do Nintendinho, da Nintendo of America, além de os controles não estavam conectados, o pessoal tava olhando pra qualquer lugar menos pra tela. Era incrível. Depois do pessoal no Brasil acesso à internet voltava a propaganda falando de acesso à internet, tava rodando o ScanDisk. A propaganda telefônica, sobre alguma coisa de telefone e na empresa que lá e a tela era o ScanDisk. Porque a máquina rebutou no processo Windows, né? Vai querer o quê? Foda, a pessoa demorou pra tirar foto. Bicho, a gente podia fazer um podcast em separado só dessas caneladas de foto, vídeo, imagem, de computação que o pessoal coloca coisa nada a ver. Mas mas não é infelizmente esse podcast. Não. Então, vamos seguir o jogo. É isso aí. Giovanni. Vamos lá, vamos falar de coisa boa e não é top 10, porque eu não gosto de iogurte. Gente, sumiram, roubaram a pauta de novo. Achei. Não achei. Achei a pauta. Você, como é que é? Você é alérgico à lactose? Eu não gosto de iogurte. Eu consumo todos os derivados de leite, exceção do iogurte. Acho que isso é só porque ele é doce. É porque o leite puro não é doce, não. Não, ele tem. Entenderam? É doce sim, é só. Não consumo in natura. Eu sei que a culinária indiana usa iogurte pra tudo que é canto lá. Comer leite em pó, você percebe onde é que tá o doce do leite. Comer leite em pó sem botar água nele. Nossa. Mas quem faz isso? Tem gente que faz carreirinha de leite em pó e cheiro. Mas vamos voltar no podcast. Enfim. Isso é um projeto antigo. Assim, é um troço que eu tinha começado a fazer, deixei quieto e depois fui tocando. Há muito tempo atrás, um sujeito, eu não lembro agora o nome dele, ele fez o realce de sintaxe pro Basic da Commodore. Quando a gente for falar de Basic da Commodore, né, obviamente estamos falando de todos os produtos da Commodore de 8-bit, exceção do Amiga. Eu vou pegar só o nome do cara. E o nome dele, do sujeito, roubaram o nome do cara. Steven Sirek. Uau. Sirek, ele deve ser vulcano. Live long and prosper. O Sirek, ele fez ele explica lá o motivo de ter feito esse realce de sintaxe, né? E anos depois, o Paulo do Vintage Disney World, ele pegou esse mesmo arquivo e fez uma adaptação pro Basic do Coco. Eu tinha olhado esse troço, porque já estão no meio do caminho, dá pra fazer um de MSX também. E eu comecei a olhar, só que assim, a estratégia do Sirek foi realmente vulcana, foi metódica. Cada comando, função e companhia do Basic, ele foi identificado na sua função, na cor que deveria ter, né? E sinceramente é um arquivo gigantesco. E no Basic do MSX, que já tem comando pra caramba, ficaria maior ainda. Eu sempre deixei isso quieto durante anos. Aí no mês passado eu sentei, peraí, dá uma olhadinha com calma nisso. E aí eu usei uma estratégia diferente, eu quase fiz um programa para gerar esse troço. Então eu resolvi usar os grupos de expressão regular para agrupar, a série de comandos em funções, em statement, em mensagem de erro e tudo mais. E aí eu consegui fazer um arquivo assim, incrivelmente muito mais enxuto.
muito mais fácil de codificar também, de depurar e de acrescentar coisas, tá? Esclarecendo para os nossos ouvintes uma coisa que ainda não foi dita, que tudo isso é por um determinado editor de texto chamado Atom, correto? Sim, isso é para prover o realce de sintaxe do MSX Basic, no caso do MSX Basic das versões 1 até a 4, que era o Turbo R, e além de algumas extensões, tipo DOS 2 e MSX DOS 1, acho que tem comando de FM também, e do Turbo R, para você programar em Basic no Atom, literalmente conseguindo entender um pouco, deixando tudo coloridinho, bonitinho, ao invés de ter uma tela totalmente monocromática para trabalhar. Galera do Cross Development, você edita o seu programa em Basic no seu PC moderno, velho, e joga pro seu cartão, pro seu pendrive para usar no USB Mapper ou o que for. Para jogar na internet, para jogar online e pegar pela GreatNet, essas coisas. Sim, o lado bom é que esse realce de sintaxe ele tem uma coisa que ele ajuda, que é o fato dele já, pelo menos, te avisar quando você não fecha parênteses. Isso é útil, porque o mais fácil no Pascal é deixar um parênteses. É olhar e ter 3 parênteses de um lado e 2 do outro. Aí eu vou lá... Pascal. Eu vou compilar e... Já tentou fazer qualquer coisa em JSON? Assim... Eu tô falando nem Lisp, que literalmente se você tentar programar em Lisp no teclado sem parênteses, você não consegue nem começar. Ah, não. Verdade, nem consegue. Enfim, mas infelizmente isso não é um podcast sobre... né? Pessoas que sofrem editando JSON na mão. Exatamente. Mas César, tem pior, XML. Cara, ainda bem que ninguém mais usa XML a sério. Sim, XML foi uma coisa que o capeta inventou para atormentar a raça humana, até que ele percebeu que poderia inventar o JSON. Cara, tem que ver aquele que podia inventar o JSON. E crianças, programem as coisas usando YAML, por favor. Que é um pouquinho mais são. Mas esse não é um podcast para falar mal das linguagens de descrição dos outros? E, aliás, já não é um podcast para falar mais nada, a gente já acabou o assunto, né? Enfim, teve a Retro Rio, vocês certamente viram, né? Se vocês... Neste contínuo espaço-tempo vocês já viram, estão sabendo mais que a gente, aliás. Mas enfim, isso não vem ao caso agora, né? Até porque, enfim. E aí vocês curtiram, também vocês podem comentar aí, enfim, essas coisas todas. Espero que vocês tenham gostado da Retro Rio nesse tempos pandêmicos que a gente vai fazer. E é isso. Bem, gente, é isso aí. Obrigado por terem ouvido até aqui. Espero que vocês estejam colaborando com a nossa campanha de financiamento coletivo, com as duas campanhas, né? Com a campanha original, que é o nosso baralho de micros clássicos, e a side quest minha do livro. Ajude eu a parar de ficar falando piadas com baralho. Pois é, colabora com isso, que assim o João vai parar de fazer piada com baralho. Vocês elogiem, inclusive, a capa. A capa é do João, tá? A capa do livro foi o João que fez. Então, se vocês acharem que ficou bonita, falem pra ele, tá? Se vocês acharem que ficou feia, não fala nada não, tá? Só fala. Não, fala também pra ele ficar sabendo. Não, é o feedback do Mindset. Vamos deixar o João iludido. Esse não é um podcast do LinkedIn, Giovanni. Mas colaborem na nossa campanha, gente, lá. Esperamos que vocês já estejam interessados em comprar o nosso baralho, tá? Essa campanha é nossa campanha de financiamento coletivo, tanto o baralho quanto o livro. Então, vai até o meados de outubro. Só lembrando que é o seguinte, o baralho, se a gente não chegar na meta, não vai ter baralho pra ninguém. Nem pra gente. Aí vocês vão ter que se contentar com esse Copag xixelento aí que vocês estão usando. Exatamente. Então, gente, colaborem, tá? Participem. A forma de a gente estar fazendo, como já botamos lá, vocês ouviram que eu falei lá na Retro Rio. A forma de estar levantando, uma forma de estar colaborando com retrocomputaria, com o sustento do site, com o nosso trabalho. E a forma também você tá tendo uma coisa legal na mão, né? O baralho ficou bacana, né? Ficou bem bacana. Então, cara, o baralho tá show de bola, só digo isso. A minha esposa viu as imagens, olhou assim, tá bonito? Eu vou querer também. Você vai pegar? Não, vou pegar um pra mim, né? Se sair, eu vou ter um meu. Ficou muito bonito esse baralho, muito bacana, gostei. Tá muito bonito, ela elogiou e acho que vocês também, tenho certeza que vocês, nossos ouvintes, que tem bom gosto, sim, né? Então gostaram dele. E se vocês tiverem interesse também, peço que vocês colaborem também na questão da campanha do livro. Não é exatamente do Retrocomputaria, mas é minha, como eu falei, é uma side quest minha, né, do livro MSX-DOS Revelado. Gente,
Não é do Retrocomputaria, mas é do Ricardo, falando de um dos micros retro mais queridos e dos sistemas operacionais mais utilizados. Ó, gente, vocês entenderem, é quase o trabalho do Retrocomputaria. Eu escrevi, o João é o capista, o César foi um dos revisores. Então, assim, e fora outros que estão participando, que colaboraram, outras pessoas que revisaram. Manos Parça. Outras pessoas que pediram para permanecer no anonimato, porque corre risco de vida. Outros também estão fazendo a diagramação. Então, colaborem também, tá? Como eu já falei, alguns, tanto o baralho quanto o livro. Se a gente atingir, tem gente que vai chegar, deve estar dizendo assim: ah, mas eu vou deixar para comprar o baralho depois, não vou comprar aí não. Olha, se a gente ganhar, se a gente atingir os valores que a gente está colocando na campanha, se nós atingirmos os alvos para produzir os itens, todo mundo que comprou vai receber. Depois eu vou comprar. Querido, azar o seu. Não garanto. Pode ser que tenha depois. Se tiver, ótimo. Se não tiver, aí sinto muito. Se não tiver, você vai sentar e chorar, ponto. Acabou. Se tiver, vai ser pouco. Não, a pessoa vai comprar pelo triplo como único no Mercado Livre. Vai sentar e chorar de qualquer jeito. MSX-TKCP. MSX-TKCP. Então, aliás, vai existir uma mão haverá a mão MSX-TKCP nesse baralho. É verdade. Não é possível, né? Cara, a gente tem que inventar uma regra pra fazer MSX-TKCP. Enfim, inventamos um jogo assim, a gente terminando, a gente exclusivamente. Não, eu acho que o Strand Flash faz um MSX-TKCP. Enfim, enquanto o Juan vai pensando aí numa regra de jogo para jogar MSX-TKCP, e quando ele pensar, a gente promete que vai publicar, obviamente, depois que todo mundo fizer a sua parte e a gente chegar na meta, a gente promete aqui solenemente que o Juan vai pensar aí numa regra e publicar uma regra para você jogar MSX-TKCP com o seu baralho reto. Então, gente, colaborem, tá? Participem da campanha, comprem. A gente tá colocando uma meta para entrega até o final do ano. A nossa expectativa é que a gente consiga entregar antes do final do ano. A gente já tá despachando esses baralhos antes do final do ano. O livro também, tá? Então, quem comprar... vai ter versão digital? Vai ter versão digital do livro. Vai ser mais barato? Vai sair quando? Depois que a gente entregar todas as edições impressas, que eu enviar todas as edições impressas do livro, aí sim eu vou poder remeter a versão digital do livro, tá? Vai ter para comprar depois? Não sei, nada garante, tá? Nada garante. Pode ser que tenha depois, pode ser que sim. Vai ter quando? Não sei. Prioridade é quem tiver no financiamento coletivo. Então colaborem. Então, você está colaborando com a gente. Se a gente nós fomos bem sucedidos, nós temos algumas ideias para outros projetos para colocarmos também, tá? Temos outras ideias de outros projetos interessantes. Mas primeiro a gente tem que completar esse. Para completar esse, de novo, vocês são nossos parceiros. Ajudem no baralho, ajudem no livro. Vocês vão ter um livro bacana, supimpa, show de bola, para vocês usarem e não simplesmente ficar decorando mesinha de centro. Você usar ali, né, ter aquela alegria de abrir do lado do teu MSX e trabalhar no MS-DOS, e o baralho, né? Baralho também bonito, bacana, muito bonito, muito bem feito, né? Para vocês poderem jogar aí seu jogo de MSX-TKCP, que vocês vão aprender a jogar também com a gente. Ou então jogar o baralho, então jogar, enfim, baralho normal, sueca, enfim, truco, mal. Mas nesses tempos de pandemia, vocês vão jogar meio paciência. Aí você pode comprar 2 baralhos pra jogar paciência com 2 baralhos. Aí é só meu pai. É que nem o pai de um certo Fudel que eu conheço. Já vivo jogando. Baralho, como é que é? Jogar sueca analógica. Mas, quanto ao livro, só pra vocês terem uma noção, gente, só um detalhezinho curioso. O livro já estava pronto, estava indo para ser diagramado, já tinha sido enviado para ser diagramado quando o Nestor Soriano lançou a versão 2.1 estável do Nexto. Aí eu virei pro diagramador e falei, cara, eu vou ter que mexer nesse capítulo, agora eu vou ter que alterar pra botar o... Eu falei pra você mandar aqueles caras do balão preto na casa dele.
Pois é, não deu. Aí eu disse, agora eu vou ter que mexer nesse capítulo. Não, tranquilo. Altera o que você precisar, faz a alteração e me manda. Então assim, eu já acabei de fazer, então vai estar incluindo até a versão 2.1 do Nexo, lançada em 1º de agosto de 2020. Tá, que é o livro do Ricardo. Não é o Bomba Pet, mas também é 100% atualizado. Então, gente, é isso. Muito obrigado. Esperamos que vocês colaborem, sejam nossos parceiros nessas campanhas, tá? Esperamos que vocês gostem. O baralho tá muito bonito. O livro foi feito com muito trabalho, com muito carinho também, tá? Não só querendo para a plataforma, mas também fazer um livro que fosse agradável, um conteúdo útil, né? E com bastante informação, inclusive algumas coisas que eu tinha colocado e teve alguns dos revisores que falaram: isso aí tá errado, historicamente isso tá errado, corrige isso aí. Não é isso aí não. Eu falei, ih, tá ferro, deixa eu fazer isso direito. Aí falou lá, então vai lá reescrever. Então colaborem, por favor, participem. A campanha vai até o meados de outubro e após a gente fechar a campanha sendo bem sucedido, nós estaremos aí, vamos começar a ver a coisa de imprimir o baralho, impressão do livro, e vamos estar preparando tudo, vamos estar de acordo com as coisas acontecendo, vamos estar avisando vocês, e até o final de dezembro a nossa meta é estarmos entregando, enviando tudo o que foi colocado, tanto o baralho, tanto quanto o livro, você está postando para vocês pelo correio, tá? E vocês estão recebendo aí, até o final do ano a nossa meta é estar entregando ao nosso compromisso, tá? Então é isso, gente. Acabou, né? Chega, né? Acabou, a gente se vê daqui a 15 dias. Tá, você sabe essa história toda, porque eu fico repetindo todo o episódio. Finito. Gente, só para todo mundo. A gente se vê no início do mês que vem e participe dos nossos financiamentos coletivos, porque vai ser bom para baralho. Tchau. Assine a newsletter do Retrocomputaria, a RetroBits, e receba no seu e-mail toda sexta as novidades do mundo da retrocomputação. E fale conosco, comente nos episódios, nas postagens, nos mande e-mail em retrocomputaria@gmail.com. Procure também o nosso perfil no Instagram, no Facebook, no YouTube ou no Twitter e manifeste-se. Seu comentário, você sabe, é o nosso salário. Obrigado por nos ouvir e até o próximo episódio. Thank you.